De volta, meus amigos, agora com mandado de segurança e ação rescisória. Então, o que nós vamos ver agora são duas ações, duas petições iniciais de procedimentos especiais que podem ser cobrados aqui pela FGV na segunda fase da OAB. Como eu falei, vocês vão primeiro lembrar o seguinte, que o mandado de segurança é uma petição inicial. Então nós vamos aproveitar aquela forma, tudo que nós dissemos sobre petição inicial para a redação do nosso mandado de segurança. O primeiro ponto que nós vamos tomar cuidado aqui é com a identificação da peça, como nós fizemos nas outras vezes. Então, como identificar no problema dado pela FGV que se trata de mandado de segurança? Vejam que a FGV, ela primeiro vai afirmar que houve alguma situação ilegal, algum ato ilegal, uma decisão ou ato, vamos colocar aqui, ou ato ilegal realizado em face da empresa, muito provavelmente. Esse ato ilegal, essa decisão ilegal, ela pode ser, no primeiro momento, externa à Justiça do Trabalho. Algum ato, por exemplo, realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Pode também a FGV afirmar que houve uma decisão judicial da qual não caiba recurso, como acontece com as decisões interlocutórias. Então nós podemos ter no problema dado, na questão dada, tanto um ato externo à Justiça do Trabalho, como, por exemplo, a afirmação de que houve foi lavrado um auto de infração, imposta multa pelo fiscal do trabalho, deixando bem claro que essa atitude foi ilegal. Ato externo à Justiça do Trabalho. Pode ser que eles narrem também que foi proferida uma decisão judicial ilegal, mas que por ser decisão interlocutória não caiba recurso. Então, excepcionalmente, caberá o mandado de segurança. Essas são as duas situações que eles podem narrar. O Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, lavrou autuação, impôs uma multa de forma ilegal. Houve decisão interlocutória ilegal. Diante dessas duas situações, provavelmente a banca vai buscar de você a redação de um mandado de segurança. Só que, como o primeiro ponto da petição inicial é sempre o endereçamento, nós temos que saber de quem seria a competência aqui para esse mandado de segurança. E a competência parte do primeiro ponto que nós dissemos. Parte do ato. Então, para saber qual é a competência, nós temos que saber qual é o ato. Se foi um ato externo à Justiça do Trabalho, a competência é da Vara do Trabalho. Então, se eu for impetrar um mandado de segurança em face daquele ato do Ministério do Trabalho e Emprego, eu vou direcionar o meu mandado de segurança para a Vara do Trabalho, para o primeiro grau de jurisdição. Então, remeteria para o excelentíssimo senhor juiz da Vara do Trabalho da localidade. Que localidade? Da localidade em que se situa a autoridade coatora. Então, seria a Vara do Trabalho do local onde está situada a autoridade coatora. Isso para a Vara do Trabalho. Se for decisão judicial, pode ser TRT, pode ser TST. Vejamos. Se a decisão interlocutória ilegal foi proferida pelo juiz do trabalho, cabe o mandado de segurança ao TRT. Se a decisão ilegal foi de membro do TRT, cabe o MS também para o TRT. Então o TRT analisa mandado de segurança quando o ato ilegal é de juiz do trabalho ou de membro do próprio TRT.
Já o TST, ele recebe o mandado de segurança impetrado em face de decisão dos seus membros. Então, se foi proferida uma decisão ilegal por um ministro do TST, o MS cabe ao próprio TST. E o que acontece? Quando nós fazemos aqui quando nós impetramos o mandado de segurança perante tribunal, nós remetemos ao presidente. Então nós vamos remeter ao excelentíssimo desembargador presidente do TRT, para o excelentíssimo senhor ministro presidente do TST. Então, enquanto eu dirijo no primeiro grau para o juiz da vara do trabalho, nos tribunais eu sempre vou dirigir ao presidente, porque cabe ao presidente a realização da distribuição aos relatores. Então o desembargador presidente do TRT vai distribuir para um dos desembargadores que será o relator. O ministro presidente do TST fará a distribuição a um dos ministros que será o relator. Então tomem cuidado com isso. Quando eu tenho ação de competência originária do tribunal, ela é sempre direcionada ao presidente do mesmo. Isso acontece com ação rescisória também, acontece com dissídio coletivo, acontece com ação cautelar, com todas as ações de competência originária dos tribunais. E aí vejam, vamos a um modelo, a um exemplo aqui de mandado de segurança. Uma situação muitas vezes vivenciada na prática que pode aparecer na sua prova da segunda fase da OAB. Joana da Silva foi sócia da empresa Alfa Serviços Limitada no período em que o senhor Gilberto trabalhou para a mesma. A ajuizada demanda em face da pessoa jurídica restaram infrutíferas as tentativas de efetivação da penhora e bens daquela, razão pela qual o juiz do trabalho desconsiderou a personalidade jurídica, determinando a penhora nos bens dos sócios, dentre eles Joana da Silva. Inexistindo bens passíveis de penhora no patrimônio de Joana, o juiz determinou a penhora de 10% dos salários de Joana até atingir a quantia de R$5.000. Então percebam que houve a determinação aqui de penhora sobre 10% dos salários até atingir a quantia de R$5.000, decorrentes da condenação ao pagamento de salários atrasados. Diante da decisão, essa que determinou a penhora, redige a medida processual adequada à proteção dos direitos de sua cliente Joana. Percebam que foi proferida uma decisão aqui totalmente ilegal, já que nós sabemos que para as provas de processo do trabalho, a penhora de salários viola a OJ 153 da SDI 2 do TST, sendo, portanto, ilegal. A penhora em salários de qualquer percentual pode ser 10%, 5%, 1%. Então, a penhora de salários ela é ilegal, viola direito líquido e certo. Se viola direito líquido e certo, como diz a OJ, cabe o mandado de segurança. Como o ato ilegal foi de juiz do trabalho, esse mandado de segurança vai ser direcionado ao TRT, ao presidente do TRT, que fará a distribuição do mesmo a um desembargador relator. Então percebam que houve aqui uma decisão tipicamente ilegal. Dessa decisão você vai impetrar o mandado de segurança no prazo de 120 dias a contar da ciência daquela decisão. Seguindo aqui no mandado de segurança, eu coloquei aqui os fundamentos mais comuns, situações mais comuns que já foram reconhecidas aqui pela jurisprudência do TST e que por isso poderiam surgir numa prova de segunda fase da OAB. Certamente as questões consideradas aqui no slide podem aparecer na prova. Então a banca da FGV poderia, por exemplo, afirmar
que foi indeferida aqui a reintegração de obreiro estável, de empregado estável. Então, o empregado dotado de estabilidade que foi demitido sem justa causa. Eu ajuizo uma reclamação trabalhista requerendo a reintegração liminar do mesmo, e essa reintegração é indeferida. Com base nessa ilegalidade, nesse indeferimento da reintegração, eu vou me utilizar de mandado de segurança. Todo mundo sabe que se eu possuo estabilidade provisória, eu não posso ser demitido sem justa causa. Se eu fui, eu tenho direito à reintegração. O indeferimento dessa reintegração viola direito líquido e certo, enseja o cabimento de mandado de segurança. Fiquem atentos a eventual problema nesse sentido. A banca também poderia falar, da penhora em dinheiro na execução, nos termos da súmula 417 do TST. É muito comum essa hipótese aqui nas questões de processo do trabalho. Vejam que todo mundo sabe que o dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado nos termos do artigo 655 do CPC. Então, é legal a penhora de dinheiro, perfeito, mas na execução definitiva. Na execução provisória, nós temos aqui uma diferença. Na execução provisória, é ilegal a determinação de penhora em dinheiro se eu, executado, ofertei bens à penhora. Isso é o que diz a súmula 417. É ilegal a penhora em salário se na execução provisória eu, executado, ofertei bens à penhora. Então, digamos que eu tenho ofertado a penhora, nomeado a penhora um veículo. O juiz tenha determinado aqui a penhora de dinheiro. Essa decisão viola direito líquido e certo. Dessa decisão, com base na súmula 417, eu posso impetrar mandado de segurança. Outra situação, não aceitação de carta de fiança. O que vocês sabem sobre carta de fiança? Carta de fiança é igual a quê? É igual a dinheiro. Carta de fiança é absolutamente igual a dinheiro. Eu posso depositar uma quantia no processo de execução, ao ser citado para pagar em 48 horas, eu posso depositar uma quantia em dinheiro. Se eu não quiser depositar a quantia em dinheiro, eu posso ofertar, nomear uma carta de fiança bancária. A carta de fiança bancária equivale a dinheiro. Só que a banca da FGV narrou para você a seguinte situação: apesar de você ter apresentado a carta de fiança bancária, o juiz determinou a penhora em dinheiro, porque dinheiro é o primeiro bem a ser penhorado. Assim entendeu o juiz. Esse entendimento do juiz viola direito líquido e certo. É o que diz a OJ 59 da SDI 2 do TST. Essa decisão que indeferiu a nomeação da carta de penhora e determinou a penhora em salário viola direito líquido e certo. Em face dessa decisão, cabe também mandado de segurança. Depósito prévio de honorários periciais. Esse foi um dos pontos lembrados lá em processo do trabalho nos primeiros vídeos, naquelas situações lembradas para as provas para as questões discursivas. Mas pode ser utilizado também na peça. Pode ser que a FGV narre que o juiz determinou ali o depósito de R$300 para o início da perícia, sob pena de perda da prova. Em face dessa decisão que é ilegal, mandado de segurança. O seu fundamento vai ser esse daqui. Então já estou trazendo para vocês as situações que podem ser cobradas na prova, bem como os fundamentos ali na sua petição inicial do mandado de segurança. Depois, o indeferimento de liminar em outro mandado de segurança. Você impetrou o mandado de segurança com decisão liminar na vara do trabalho. Então, impetrei mandado de segurança com pedido liminar na vara do trabalho. A liminar foi indeferida.
do indeferimento da liminar cabe outro mandado de segurança. Mas isso daqui, pessoal, só vale se o mandado de segurança for da competência da vara do trabalho. Então, impetrei o mandado de segurança na vara do trabalho e pedi liminar. A liminar foi indeferida. Vai caber aqui do indeferimento da liminar outro MS. Esse novo MS será da competência de quem? TRT. E, por fim, até utilizando o exemplo ali passado do nosso modelo, a penhora em conta salário, a penhora de salário, que é ilegal nos termos da OJ 153 da SDI 2. Então, todas essas aqui são situações que podem cair na sua prova, das quais você vai redigir um mandado de segurança. O que acontece? Como eu falei, mandado de segurança é uma petição inicial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar agora para a ação rescisória, que é outra petição inicial, e mais à frente falaremos da forma. A forma do mandado de segurança aqui, ó, é de uma petição inicial. Então, passando para a análise da ação rescisória, como é que eu vou identificar que a questão está me exigindo uma ação rescisória? A FGV quer que eu redija uma ação rescisória. Como é que eu sei disso daqui? Como é que eu identifico? Vamos lá. Para que a FGV demonstre aqui a necessidade de ajuizamento de uma ação rescisória, ela vai ter que fazer menção aos seguintes pontos. Você vai extrair do problema que foi proferida uma decisão de mérito, ou seja, que o processo foi extinto com resolução de mérito, que essa decisão já transitou em julgado, ou seja, não está no prazo de recurso, que o trânsito julgado ocorreu há menos de 2 anos, e que há um dos vícios listados aqui no artigo 485 do CPC. Por exemplo, ó, você vai perceber que houve menção a uma incompetência absoluta, houve menção a um impedimento do juiz, houve menção a uma falsidade de prova, um dos pontos lá do artigo 485 do CPC. Então, se você começou a ler ali, viu que tem uma decisão de mérito que transitou em julgado, você já começa a pensar na ação rescisória. O que você vai fazer? Você vai pegar o CPC nesse artigo aqui, ó. Cuidado, você vai pegar o artigo 485 do CPC e vai ver se houve a narrativa de alguns dos vícios que estão ali naquele dispositivo. E aí vejo, chegou à conclusão que é cabimento de rescisória. Nós vamos tomar cuidado agora com a competência. Ação rescisória ou vai ser da competência do TRT ou do TST. A ação rescisória é sempre competência de tribunal. Nós não teremos aqui competência da vara do trabalho. A competência, vou destacar para vocês aqui, ó, vocês vão anotar, a competência está no artigo, na súmula, melhor dizendo, 192 do TST. Então, ó, é ela que diz que cabe ao TRT ou ao TST. Como é uma ação de competência originária de tribunal, como eu falei lá no mandado de segurança, ela será dirigida a quem? Ao presidente do tribunal. Então, como é uma petição inicial, o primeiro requisito da petição inicial é o endereçamento. Você vai endereçar ao excelentíssimo desembargador presidente do TRT, ao excelentíssimo ministro presidente do TST. Só vamos tomar cuidado o seguinte, em que hipótese que eu tenho competência do TRT e do TST? Acompanhem comigo aqui. Caberá ao TRT
quando a decisão objeto da rescisória for uma sentença ou for um acórdão do TRT. Esses são os primeiros pontos, os mais simples. Então, ó, a minha ação rescisória será ajuizada no TRT se a decisão objeto da mesma for uma sentença. A sentença que transitou em julgado na vara do trabalho, rescisória para o TRT. O objeto da rescisória é um acórdão do TRT. Então, a decisão que transitou no TRT, cabe ao próprio TRT o julgamento da rescisória. Tomem cuidado com esse último ponto aqui, ó. Pode ser que tenha havido um acórdão do TRT impugnado por recurso inadmitido no TST. Tomem cuidado que essa daqui é a pegadinha em relação à competência da rescisória. Olha o que acontece. Foi proferido um acórdão pelo TRT. Desse acórdão do TRT, por exemplo, eu interpus recurso de revista. Esse recurso de revista foi inadmitido pelo TST. Se foi inadmitido pelo TST, a última decisão de mérito é o acórdão do TRT. Se a última decisão de mérito é o acórdão do TRT, a competência é do TRT. Tomem cuidado com isso daqui, principalmente porque o TST tem um entendimento na OJ 70, DSDI 2, que diz que o erro manifesto no endereçamento da ação rescisória gera a inépcia da petição inicial. Então, provavelmente, a FGV lhe tiraria pontos preciosos aqui. Então, cuidado com esse endereçamento para você não errar, já que o TST entende que o erro manifesto no endereçamento gera a inépcia da petição inicial. A sua ação rescisória vai ser extinta sem resolução do mérito. Seguindo aqui na rescisória, você vai lembrar do depósito prévio a ser demonstrado. Vejam que o primeiro ponto aqui sobre os fundamentos ali, depois de feito o cabeçalho de quem é o autor, quem é o réu, o primeiro ponto aqui da ação rescisória deve ser a demonstração do depósito prévio, que nós vimos lá, que nós relembramos nas aulas sobre os pontos de processo do trabalho. Você vai afirmar que foi feito o depósito prévio nos termos do artigo 836 de 20% do valor da causa. Claro que, se a questão deixar claro que é o empregado que está ajuizando a rescisória e que ele não tem condições de arcar com os custos desse depósito, você vai requerer a justiça gratuita. Você vai requerer a justiça gratuita e vai afirmar que não foi feito o depósito do artigo 836 da CLT em decorrência desse estado de miserabilidade. Porque esse estado de miserabilidade que livra aqui o autor de realizar esse depósito está previsto no próprio artigo 836. Então, cuidado com isso daqui. Pode ser ainda que o problema da FGV deixe clara a necessidade de suspensão da decisão rescindenda. Demonstre que existe uma urgência que gere a necessidade de suspensão do processo. Você vai requerer na sua rescisória, nos termos do artigo 489 do CPC e súmula 405 do TST, a suspensão liminar da decisão rescindenda. Então você vai demonstrar aqui, baseando no artigo 489 do CPC e na súmula 405 do TST, a necessidade de suspensão da decisão rescindenda. Você vai formular aqui um pedido liminar. Você vai abrir um tópico na sua fundamentação, pode ser ali um dos tópicos iniciais, demonstrando a necessidade dessa suspensão. E aí vejam, como nós
identificamos o vício no artigo 485, é aquele vício do artigo 485 que será a nossa fundamentação. Então, a fundamentação da nossa rescisória será a ocorrência de incompetência absoluta, tendo em vista que a Justiça do Trabalho não tinha competência para julgar aquela matéria. Vai ser a demonstração de impedimento, você vai demonstrar na rescisória que o juiz era impedido e que mesmo assim julgou. Você vai demonstrar que a prova utilizada era uma prova falsa e vai demonstrar o porquê dessa falsidade. Terminada a fundamentação, nós temos que lembrar dos pedidos, dos chamados juízos da ação rescisória. Quais são os pedidos que podem ser formulados na ação rescisória? Eu tenho o chamado juízo rescindendo ou rescindente, que é o pedido de desconstituição. Então você vai requerer ao Poder Judiciário a desconstituição da decisão com trânsito em julgado. E em algumas situações você vai realizar o pedido do juízo rescisório, que é o pedido de novo julgamento. Olha o que acontece. O juiz ele era impedido. Perfeito. Eu tenho que desconstituir a decisão proferida por ele, juízo impedido, e novamente julgar a rescisória, agora por membros do Poder Judiciário imparciais. Então vejam que nessa hipótese há necessidade tanto da desconstituição quanto do novo julgamento. Se o problema foi incompetência absoluta, eu tenho que desconstituir a decisão proferida pelo juízo absolutamente incompetente e determinar o julgamento agora por juízo competente. Só que existem situações como violação à coisa julgada em que eu só vou formular o pedido de desconstituição. Se houve a coisa julgada formada no processo 2 que violou a coisa julgada formada no processo 1, basta retirar do mundo a coisa julgada formada em 2. Ou seja, basta a desconstituição da decisão que transitou em julgado no processo 2. Nesse exemplo, eu só vou formular o pedido de desconstituição. É importante nós sabermos aqui quando formulo apenas desconstituição ou quando formulo também o pedido de novo julgamento, porque essa cumulação dos juízos é um requisito da petição inicial. Então, com certeza, se a FGV lhe disser que você tem que ajuizar uma ação rescisória, ela vai querer ver lá nos seus pedidos essa cumulação, se for o caso, porque o artigo 488 do CPC traz como um requisito da petição inicial. E aí, seguindo, nós vamos aqui para o nosso exemplo, para o nosso modelo. Então vejam, o empregado dispensado com justa causa ajuiza a reclamação postulando pagamento, entre outros títulos, de férias vencidas. O pedido é julgado totalmente improcedente. Estranho, né? Ó, justa causa, o Poder Judiciário afirmar que ele não tem direito às férias vencidas, pô, já tem um ponto estranho aqui. Você já lembra o seguinte, férias vencidas é direito adquirido. Mesmo que seja dispensado por justa causa, eu não perco ali aquelas férias vencidas. Mas vamos lá, ó. O pedido foi julgado totalmente improcedente sobre a alegação de que a gravidade da falta praticada, agressão física a superior hierárquico, afasta a possibilidade de qualquer crédito do empregado. Ó. Aqui está o erro do julgador. Mesmo sob a rubrica de férias vencidas, tendo o prazo legal decorrido sem a interposição de recurso, ou seja, havendo trânsito em julgado, apresentar a medida processual adequada para a defesa dos interesses do empregado. Se transitou em julgado com um vício desse, com um erro desse, o que nós temos? Necessidade de ajuizamento de ação rescisória. Vejam que aqui nessa hipótese houve violação ao artigo 485, inciso 5º do CPC, que fala de violação à literal disposição de lei, já que
a CLT e também o TST afirmam que as férias vencidas não são perdidas em virtude de direito adquirido. Então também tem violação ao artigo 5º da Constituição Federal, que narra acerca do direito adquirido. Então vejam que aqui estava fácil identificar que era ação rescisória, porque a banca disse, ó, tendo o prazo legal decorrido sem a interposição de recurso, o que já me diz que houve o trânsito julgado. Se houve o trânsito julgado, qual é a medida processual adequada? A única: ação rescisória. Então, com isso, nós terminamos aqui o nosso ponto sobre mandado de segurança e ação rescisória, deixando para um pouco mais tarde a análise dos requisitos ali, por serem duas petições iniciais, a inicial do mandado de segurança e a inicial da ação rescisória.